Começa agora o Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a participação dos tribunais trabalhistas de todo o Brasil. E na edição de hoje, em virtude do Dia Nacional do Trânsito, uma reportagem especial sobre o dia a dia dos caminhoneiros nas estradas do país. Quais são os riscos que envolvem a profissão e a que condições de trabalho muitos deles se submetem. Saúde e segurança no trabalho. Vamos falar sobre conjuntivite, uma doença comum e que é altamente transmissível, principalmente para quem trabalha em locais fechados. Em Jaci, Paraná, Rondônia, multa aplicada pela Justiça do Trabalho beneficia crianças e adolescentes de uma escola da cidade. E no Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de adestrador de cães. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Em virtude do Dia Nacional do Trânsito, em 25 de setembro, o Jornada preparou uma reportagem especial sobre a rotina de trabalho dos caminhoneiros nas estradas do país. Quais são os desafios da profissão, os perigos encontrados pelo caminho e a que condições de trabalho muitos deles se submetem para não perderem o emprego? Acompanhe. Cerca de 120 mil quilômetros de rodovias federais, quase 2.700.000 caminhões em circulação, mais de 60% da produção nacional, algo em torno de 200 milhões de toneladas da safra, transportados pelo sistema rodoviário. Entre idas e vindas, estrada afora, a preocupação de quem cruza o Brasil dentro da cabine de um caminhão é a mesma. Medo de um acidente, medo de um assalto. Então, é muito medo que a gente tem, muita coisa que pode causar o medo para nós, né? O receio do caminhoneiro é tanto que influencia até na escolha do lugar para parar o veículo na hora do descanso. Você está dormindo lá no caminhão, daqui a pouco alguém vem, te arrebenta o vidro do seu caminhão e pula para dentro, te sequestra e rouba o caminhão, é uma loucura. Então, quer dizer, nós precisamos de segurança, né? Na linha viária, na área viária, né? Assalto, eu já tive um na Belém, Brasília e dois em São Paulo. O qual eles me levaram debaixo de um viaduto à noite. E se me mata ali, eu ia ser enterrado como indigente, que não tinha documento nenhum, o documento tinha ficado tudo dentro do caminhão. Interromper a viagem após passar horas com o pé na estrada não é um problema só por conta da questão da segurança. Em algumas rodovias faltam pontos de parada. Em outras, os locais de apoio são postos de gasolina, não necessariamente com a estrutura adequada. Para permanecer no local, usar o banheiro ou pernoitar, muitos caminhoneiros precisam pagar por isso. Geralmente tu chega no banheiro, tu vai olhar lá o chuveiro, né? Se o chuveiro tá liberado ali, tá saindo água e não tá te cobrando nada, ô mamãe. Agora geralmente tu tem que passar no caixa, pagar, né? Pegar uma etiqueta que diz uma senha, aí tu vai no banheiro, digita a senha e libera a água. De passagem por Brasília, Antônio improvisa do jeito que dá, sem perder muito tempo. Se eu vou comer um salgado no posto, e 4 ou 5 reais um salgado. Se eu com 6, 7 reais compro queijo, apresentada, pão, tudo, faço meu misto quente, o que seja, com muito menos. Quer dizer que o que eu gasto no posto, e a despesa minha no posto, dá para fazer 10 vezes mais na caixa. É muita economia. Então eu faço minha economia aqui e o que sobra vai para casa. Minha mulher, meu filho, todo mundo come. A pressão para a entrega das mercadorias dentro de prazos apertados torna a jornada exaustiva ainda mais estressante e arriscada. A gente não está correndo para cima e para baixo porque quer. A gente está correndo porque tem que pagar a conta.
E para pagar a conta nesses valores de frete de hoje, a gente tem que se sujeitar a cumprir horários que a empresa exige. Meu acidente foi por causa de rebite. E quando eu pego horário, infelizmente eu tenho que usar porque você assina um contrato e se você não chegar, você paga multa. E no frete que está, se você pagar multa pelo atraso, você está trabalhando de graça. O uso de drogas por caminhoneiros triplicou desde que a jornada de até 12 horas de trabalho foi autorizada pela nova Lei dos Caminhoneiros. A presença de estimulantes e entorpecentes, principalmente cocaína, foi detectada em 33% dos motoristas submetidos a exames toxicológicos em apenas 2 dias de operação realizada em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público do Trabalho constatou ainda que mais de 80% dos motoristas não apenas usam, como possuem perfil de dependentes químicos. Num primeiro momento, o uso da droga vai fazer com que o sistema nervoso central dele fique extremamente acelerado. Tá? Então ele vai, no momento do uso da droga, dependendo do tipo da droga, ele aumenta os reflexos, mas quando essa droga é metabolizada e começa a cair no organismo, ou seja, sumir do organismo, dá um efeito rebote que ele pode apagar no volante. E aí os acidentes são fatais. Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal mostra que entre 2013 e os 4 primeiros meses de 2017, ocorreram mais de 193 mil acidentes envolvendo caminhoneiros. No mesmo período, foram registradas cerca de 5.500 mortes de ocupantes de caminhões nas rodovias federais. Antônio dirigia esta mesma carreta quando se envolveu em um acidente na Bahia. Foi uma contramão que um cidadão deu em cima de mim. Eu de cara assim, cruzando com outro caminhão, ele saiu e deu de cara comigo. Apesar de expressiva, a quantidade de acidentes vem caindo. A queda coincide com a mudança da legislação, elaborada com a promessa de garantir mais segurança à categoria. Mas, segundo este especialista em transportes da Universidade de Brasília, não é possível relacionar os índices registrados à Lei 13.103 de 2015, que regulamentou as condições de trabalho dos motoristas. O que aconteceu nos últimos 2 anos? Nós tivemos uma crise econômica no Brasil muito forte, uma queda do PIB muito forte no Brasil. Se a economia nossa gira nos caminhões, é óbvio que os caminhoneiros, o transporte rodoviário ia sentir muito esse impacto. Não pode ser atribuído a um fator somente. E aí entra num outro aspecto que nos últimos 5 anos, os esforços que foram feitos no Código de Trânsito Brasileiro com relação à fiscalização e a maior atuação da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais, nas ações específicas, nas datas de feriados prolongados, campanhas, realmente os esforços para a fiscalização foram maiores e aumentou a questão da punição e aí começa a ter uma redução ou um equilíbrio. As estatísticas da Polícia Rodoviária Federal também apontam como fatores relacionados à maior parte das ocorrências registradas a velocidade incompatível, sono ao volante e falta de atenção do motorista. Outro problema que expõe os caminhoneiros ao perigo está associado à infraestrutura e à manutenção das BRs. Percorre o estado dos estados de Goiás ali, que está bem crítico mesmo, né? E outras estradas também que estão, eles têm estradas pedagiadas que estão, falta ainda mais infraestrutura, né? Então tá bem complicado. E quanto mais para o norte do país... Nós não tem nada de estrada, é uma vergonha. Você atravessa lá do Mato Grosso para o estado de Rondônia, quando você entra no estado de Rondônia, você já sente a diferença. Já entrei no estado de Rondônia. Aí a estrada piora, a estrada ruim. O acidente, ele tem uma causa, não é só consequência. E para o trabalhador em transporte, o acidente de trânsito é também um acidente de trabalho. Isso acaba, e nem todos acabam assim, constando como acidente de trabalho. Mas na realidade é um acidente de trabalho que não tem os benefícios da lei. Para o motorista com vínculo empregatício e o autônomo é numa situação pior ainda, né?
O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres reconhece que onde as rodovias foram privatizadas, houve melhorias, mas reclama do custo repassado para o transporte de carga por conta dos pedágios. Para ele, a falta de um plano de logística para melhorar o sistema de distribuição também atrapalha. A soja, para chegar em São Luís ou para chegar em Santos, né, ele não tem uma via adequada para poder circular os caminhões. Então, a melhoria que houve é específica num estado, ou 2 estados, 3 estados, mas o demais do país continua a mesma situação. Falta um plano de logística. A constitucionalidade da Lei dos Caminhoneiros é questionada pela categoria no Supremo Tribunal Federal, principalmente os pontos referentes ao tempo de direção, ao tempo de espera e à forma como são feitos os exames toxicológicos. Uma proposta para a criação de um novo marco regulatório também já foi apresentada ao Congresso Nacional como alternativa à lei que vem sendo contestada também na Justiça do Trabalho. No âmbito dos tribunais regionais, essa matéria tem sido matéria submetida à apreciação dos juízes em primeiro grau e também dos tribunais regionais, e já há alguma jurisprudência no sentido de que o tempo de espera, por exemplo, nos casos em que o trabalhador está movimentando ou que ele está à disposição do empregador, não pode ser considerado senão como tempo integrante da jornada de trabalho. E aí todo um debate que se pode travar a respeito da peculiaridade desse tempo de espera. Para especialistas da área, é necessário repensar o sistema de transportes brasileiro. O Brasil hoje tem que pensar, olhar para frente. O futuro para o Brasil no transporte das mercadorias é um transporte multimodal. Nós temos condições, nós temos malha ferroviária, uma extensão não ideal, mas considerável. Nós temos uma malha hidroviária pouco explorada ainda, mas com potencial de mais de 40 mil quilômetros, com potencial de utilização. Precisa só da conexão, e aí é o modo rodoviário. Aí são os caminhoneiros que vão levar essa carga para esses outros modos. Com isso, diminuindo as distâncias que devem ser percorridas pelo caminhão para transportar nossas cargas, em vez de percorrer 2.000 km, 600 km, você percorre em 8 horas, por exemplo. Você tem um desgaste menor do pavimento, uma qualidade de vida melhor para o caminhoneiro. Isso sim é pensar o Brasil de uma forma de infraestrutura multimodal, uma forma para que todos tenham um ganho. Não só os grandes empresários, os exportadores, o próprio governo e principalmente o caminhoneiro, que é quem leva, né? É aquele principal ator que infelizmente em muitos casos ele é negligenciado, que é graças ao caminhoneiro que nós temos a possibilidade de exportar todos esses commodities, toda essa produção nossa. Hoje, quem está na estrada é porque gosta, porque o lucro hoje está bem abaixo do que era antigamente. Ser caminhoneiro é uma honra pelo nosso país, né? Que nós carregamos o transporte, né? É a ligação do Brasil, né? Se nós parar, acho que o país para, né? Acho não, nós temos certeza que o nosso país para, né? No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre conjuntivite, uma doença comum e que é altamente transmissível, principalmente para quem trabalha em locais fechados. E ainda hoje, no Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de adestrador de cães. Nós voltamos em instantes. A Justiça do Trabalho busca aprimorar os serviços oferecidos ao cidadão e a gente confere muitas dessas iniciativas agora no JT em Ação. De 18 a 22 de setembro foi realizada a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Ela contou com a participação dos 24 tribunais regionais do trabalho, que em um esforço concentrado, aceleraram o julgamento de processos trabalhistas em todo o país.
Foram realizados leilões, rastreio de bens e ações coordenadas que garantiram o pagamento de dívidas trabalhistas em processos em fase de execução. Magistrados, juristas e especialistas em direito de vários estados e regiões do país participaram do 8º Congresso Brasileiro de Direito Material e Processual do Trabalho em Maceió, Alagoas. O evento discutiu as mudanças legislativas que vão afetar o direito do trabalho, como a reforma trabalhista. A conferência contou com a participação dos ministros do TST Lélio Bentes, Cláudio Mascarenhas Brandão e Alexandre Agra Belmonte. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região participou de uma ação social realizada na Escola Municipal Flamboyant, Zona Leste de Porto Velho, em Rondônia. Por meio do Programa de Responsabilidade Socioambiental Justiça do Trabalho Vai à Escola, juízes e servidores do TRT falaram sobre os problemas causados pelo trabalho infantil e destacaram a importância do estímulo à aprendizagem para a erradicação do trabalho de crianças e adolescentes. Na ocasião, foram entregues 390 cartilhas em formato de gibi, com o tema Trabalho Infantil não é brinquedo. Hoje no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre uma doença que acomete muita gente e que pode provocar o afastamento do trabalhador das atividades laborais. Eu estou falando da conjuntivite. Essa doença é comum nos períodos de seca e, se não tratada corretamente, pode trazer complicações para a visão das pessoas. Frio, umidade baixa, clima ideal para a proliferação de uma doença que incomoda e muito, a conjuntivite. Um vírus resistente que passa com muita facilidade de uma pessoa para outra, seja pelo simples aperto de mãos ou até mesmo o hábito natural que nós temos de coçar os olhos. A doença é a causa de muitos atestados médicos. Só no ano passado, mais de 800 empregados se afastaram do trabalho por causa da conjuntivite. Foi uma semana inteirinha dentro de casa, praticamente isolado sem ver ninguém. Foi assim que ficou o Eric. Primeiro começou a sentir uma ardência contínua nos olhos, depois uma coceira que não cessava de jeito nenhum. Eu acordei de manhã, vermelhidão no olho, achei que era alguma inflamação, alguma irritação normal, às vezes você dorme apoiado em alguma coisa e o olho acorda meio vermelhado. Fui para a escola normalmente, fui dar aula e durante a manhã eu fui percebendo que meu olho não melhorava e, na verdade, ele fazia piorar. Ele estava ardendo bastante, estava incomodando, então eu suspeitei que poderia ser conjuntivite. Sem observar a melhora, procurou o atendimento e veio o diagnóstico. Justamente o que ele estava pensando, conjuntivite. Precisou ficar afastado do trabalho. Ainda mais no caso dele, que convive diariamente com inúmeros alunos em salas de aulas lotadas. Ela falou que ela ia me dar um atestado justamente devido ao fato de ser uma doença que muito contagiosa. A doença é dividida em 3 tipos. Infecciosa, quando é transmitida mais especificamente por vírus ou bactérias. A alérgica, causada por doenças como bronquite ou rinite. E tem também a conjuntivite tóxica. Como o nome já diz, a doença surge como consequência do contato direto com algum agente químico, como por exemplo maquiagens ou colírios. A viral é a mais frequente de todas, que é causada pelo vírus. A alérgica, geralmente o paciente já tem um quadro alérgico envolvido, então ele, por exemplo, já tem uma alergia a pelo, alergia a pólen, a diversas coisas que podem precipitar esse quadro. E a bacteriana, que das 3 é a menos frequente, geralmente ela está associada a um contato com um tipo de bactéria específica que pode causar aquela lesão no olho. A doença é caracterizada pela inflamação da conjuntiva, essa membrana transparente e fina que reveste toda a parte frontal do globo ocular e o interior das pálpebras. Em muitos casos, a doença ataca os 2 olhos e pode durar de 1 semana a 15 dias. Se tratada, a conjuntivite não deixa sequelas. O combate e prevenção à doença estão basicamente voltados à higiene. A pessoa precisa lavar bem as mãos, não coçar os olhos com frequência e, o mais importante, evitar ao máximo aglomerações em lugares fechados. No tempo seco, a doença é transmitida de forma rápida. Os principais cuidados que tem que ter, pensando na alérgica no caso, seria evitar o contato direto com alguém que tenha conjuntivite. E se você está no meio de trabalho que alguém esteja com conjuntivite, sempre está lavando as mãos, não tocando em objetos que a pessoa também tocou. Mas infelizmente, assim, mesmo que você fizer todos os cuidados possíveis, não quer dizer que você não vai adquirir a doença.
Mas se você tiver cuidados de higiene pessoal básicos, já vai ser o suficiente para você tentar evitar o quadro. No ambiente de trabalho, esses cuidados também precisam ser redobrados, ainda mais quando a pessoa trabalha em local fechado, onde o ar-condicionado não fica desligado nem por um minuto. E quem compartilha computadores, por exemplo, deve caprichar na higienização de mouses e teclados. A que está mais envolvida com o afastamento do trabalho é a Viral, porque é ela que tem a maior facilidade de transmissão. Porque como ela pode ser adquirida pelo contato direto, ou nos objetos, ou até mesmo pelo ar, é a que geralmente faz o afastamento do trabalho. Não que as outras não afastem, mas a que está mais relacionada ao afastamento do trabalho é a Viral, também por ser a mais frequente de todas. E para quem contraiu a doença, não tem outro jeito a não ser se afastar do ambiente de trabalho, repousar, manter os olhos limpos fazendo a higienização com soro fisiológico e, o mais importante, nada de se automedicar. São cuidados básicos e simples que previnem e deixam muitos trabalhadores longe da doença. Se você não faz o tratamento oftalmológico, consequentemente, lógico, você pode ter complicações maiores, mas a gente sabe que, acima de tudo, a doença ela é curada pela própria imunidade do paciente. No próximo bloco, multa aplicada pela Justiça do Trabalho beneficia crianças e adolescentes de Jaci-Paraná, em Rondônia. E no Trabalha Brasil, a rotina de um adestrador de cães? Nós voltamos daqui a pouco. Vamos até Jaci-Paraná, em Rondônia? É que uma escola da cidade foi beneficiada com recursos provenientes do pagamento de uma multa em ação trabalhista. Veja só. O projeto Escolinha Esportiva do Colégio Tiradentes da Polícia Militar do Distrito de Jaci-Paraná é beneficiado com verba destinada à compra de materiais esportivos, proveniente de multa na 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Essa verba ela é oriunda de uma condenação por dano moral coletivo, que veio de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 14ª Região. Então a empresa foi condenada ao pagamento do valor de R$160 mil e esse valor foi revertido em prol da sociedade de Porto Velho. Com a verba, foram adquiridos novos materiais esportivos e ampliado o ambiente para a prática de esporte. Com os investimentos, a Escola Esportiva do Colégio Tiradentes vai proporcionar melhor rendimento aos alunos. A parte esportiva que a gente trabalha aqui dentro da escola é uma tática, né, que a gente utiliza para ter os alunos dentro da escola e para que eles se interessem pela escola. Então, a gente tendo esse material, né, e um ambiente adequado para trabalhar com esses meninos, eu vou poder oportunizar para eles muitas coisas e um rendimento muito maior do que eles já me apresentam. A gente estava precisando mesmo, estava faltando esporte, agora já temos bola, temos como treinar agora vamos participar de vários campeonatos agora, vai melhorar em tudo. E chegou a hora do quadro Trabalha Brasil com profissões não muito convencionais. Você que não entende o comportamento do seu cachorro e quer melhorar o convívio com seu bicho de estimação, saiba que existe um profissional perito no assunto. Hoje nós vamos conhecer o Lucas. Ele é um especialista em comportamento canino. Veja na reportagem. Alimentação balanceada, banhos rotineiros, muito carinho e até festas de aniversário. Hoje em dia, é comum que os cachorros sejam tratados assim, como se fossem da família. De acordo com o IBGE, o Brasil possui mais de 52 milhões de cães, sendo que dos 65 milhões de domicílios do país, cerca de 44% possuem pelo menos um cachorro. E nada melhor do que ter cães educados dentro de casa, não é mesmo? Mas esses não são os únicos e nem os principais truques a serem ensinados para que os animais sejam treinados. Para que seu melhor amigo seja um animal obediente e equilibrado, existem técnicas que só um profissional da área pode ensinar. O adestramento facilita a comunicação entre o dono e o cão.
Todas as estratégias utilizadas são passadas aos donos, para que eles possam praticar sempre que quiserem. Lucas é especialista em comportamento canino há mais de 10 anos. Ele promove serviços de análise do comportamento, adestramento e psicologia comportamental dos cães. Eu comecei a estudar bastante e nesse meio tempo eu comecei a fazer cursos e mais cursos. E ao mesmo tempo eu fui me desensibilizando. Eu que tinha medo comecei a não ter mais medo. Eu que não sabia nada de cachorro comecei a saber alguma coisa de cachorro. E hoje eu sirvo para ajudar pessoas. E a consequência disso é ajudar os melhores amigos do homem. As principais reclamações dos donos são quando os bichinhos comem objetos dentro de casa ou fazem xixi no lugar errado. Para isso, existem técnicas especiais e todas elas são ensinadas ao cliente. O atendimento pode ser online ou presencial. O que interessa é a receita certa para cada família. Então, com uma entrevista prévia, com a ciência do que está acontecendo, de que cachorro que a pessoa tem. Então, com tudo isso amarradinho, pronto. Eu gero uma receita específica para que as famílias possam ser assistidas da melhor forma possível. Lucas acredita que o trabalho dele pode ajudar as famílias a terem boa convivência e a saberem criar os cães. A gente precisa da psicologia. Assim como a gente precisa de um psicólogo, os cães também precisam de um tipo de psicólogo. E quem contratou os serviços do especialista aprovou. O que o Lucas ajudou foi justamente inserir o Thomas na nossa família, né? Foi entender como que o Thomas se comporta, ajudar ele a ter mais saúde, né? E aquelas coisas que às vezes incomodam a gente também, que é fazer xixi no lugar certo, fazer cocô no lugar certo, né? Então, a base do treinamento do Lucas foi justamente isso, inserir o Thomas na nossa família para que ele tivesse saúde e nós também. O trabalho tem sido maravilhoso com o Lucas. O Thomas melhorou muito porque a raça Beagle é uma raça muito ativa. Então, para apartamento, a gente precisava saber que tipos de atividades fazer com o Thomas, que tipos de brincadeiras fazer em casa com ele também, para que ele crescesse feliz, saudável, né, com uma boa saúde mental. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.